Existe um enigma silencioso que ecoa nos corredores das igrejas e no segredo dos quartos, uma investigação que não envolve fitas amarelas de isolamento policial, mas que lida com o crime mais antigo da humanidade, a reincidência no erro que nos afasta de Deus. Imagine um homem chamado Samuel. Samuel é um cristão dedicado, exerce liderança em sua comunidade, conhece as Escrituras e possui uma vida pública irrepreensível. No entanto, Samuel vive uma vida dupla, não por maldade premeditada, mas por ser prisioneiro de um ciclo que ele mesmo não consegue desvendar. Ele peca, é consumido pela culpa, pede perdão com lágrimas nos olhos, promete que nunca mais repetirá o ato e dias depois encontra-se exatamente no mesmo lugar, cometendo o mesmo erro. Porque mesmo desejando o bem, Samuel e tantos de nós acabamos reféns de padrões autodestrutivos. Pense no peso dessa pergunta. Você já sentiu esse aperto no peito, como se uma corrente invisível o puxasse de volta para o erro, deixando-o questionando se a liberdade em Cristo é real para você? Hoje, no Além do Véu Espiritual, vamos conduzir uma investigação profunda e didática sobre a anatomia do pecado e, mais importante, sobre como desvendar o mistério da verdadeira libertação. Se você sente que sua vida espiritual está estagnada em um ciclo de queda e arrependimento superficial, convido você a se inscrever no canal agora e ativar as notificações, pois o que vamos analisar aqui hoje é o mapa para a sua saída definitiva dessa prisão invisível, para solucionarmos o mistério de por que as pessoas continuam pecando mesmo quando desejam parar. Precisamos primeiro entender a cena do crime, a mente humana e a natureza O pecado não é um evento isolado que acontece por acaso. Ele é o desfecho de um processo investigativo interno. Pense no pecado como um sintoma de uma doença mais profunda e não a doença em... Quando olhamos para a história de Samuel, percebemos que ele tratava o pecado como uma ação externa, algo que ele poderia simplesmente parar de fazer através da força de vontade. Mas a força de vontade é uma ferramenta limitada diante de uma natureza. A Bíblia nos ensina em Romanos 7,19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Isso estabelece o primeiro fato verificado da nossa investigação. O pecado é uma questão de inclinação do coração, não apenas de comportamento. Para que Samuel saísse do ciclo, ele precisava parar de focar no fruto e começar a investigar a raiz. A raiz do pecado geralmente está escondida em necessidades legítimas que tentamos suprir de formas ilegítimas. Se Samuel busca o pecado por ansiedade, solidão ou falta de identidade, o pecado se torna o seu falso consolador. Imagine o vazio que isso causa, um coração sedento por paz, mas bebendo de fontes envenenadas. A linha do tempo de uma queda espiritual segue um padrão quase forense. Primeiro, ao isolamento. O indivíduo começa a se afastar da comunhão real, mantendo apenas a aparência religiosa. Em seguida surge a racionalização, onde a mente começa a sussurrar que não é tão grave assim, ou que Deus entende o meu contexto. O terceiro estágio é a oportunidade, onde o ambiente se alinha com o desejo oculto. Por fim, ocorre o ato, seguido imediatamente pelo colapso da negação e a entrada da culpa paralisante. O problema é que a culpa, ao contrário do que muitos pensam, não é a solução. A culpa é um agente duplo. Ela nos faz sentir tão indignos que acabamos nos escondendo de Deus, o único que poderia nos curar. Samuel passava dias se punindo, acreditando que sua tristeza pagaria pelo... Ele não percebia que estava tentando ser seu próprio salvador. A investigação bíblica nos mostra que o arrependimento bíblico, a metanoia, não é sentir-se mal, mas mudar a direção do pensamento. É uma reorientação completa da bússola interna, como em Atos 3,19. Pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Pare agora por um momento. Feche os olhos e ore silenciosamente, pedindo ao Espírito Santo para revelar as raízes ocultas do seu próprio ciclo de pecado. Pausa para a oração silenciosa de 10 segundos. Para avançarmos na solução deste caso, precisamos introduzir o conceito da doutrina da substituição, não apenas no sentido teológico da cruz, mas na prática diária da santidade. O erro de Samuel era tentar esvaziar sua vida do pecado, sem enchê-la da presença de Deus. No mundo físico, se você retira o ar de um recipiente, cria-se um vácuo que suga qualquer coisa ao redor. Se você apenas tenta parar de pecar, cria um vácuo espiritual que será preenchido pelo mesmo pecado ou por algo. A estratégia de saída, portanto, não é lutar contra a escuridão, mas acender é o que chamamos de o poder expulsivo de um novo afeto. Quando Samuel começa a se apaixonar pela presença de Deus, pelo estudo profundo da palavra e pela oração contemplativa, o prazer que ele encontrava no pecado começa a parecer amargo e insatisfatório. A investigação revela que o pecado sobrevive onde há falta de satisfação E para preencher esse vácuo, Filipenses 4:8 nos exorta: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos analisar agora o perfil do criminoso interno, o ego. O ego ele quer ditar as regras e ser o centro do universo. O pecado é, em última análise, uma declaração de independência de Deus. Quando Samuel decide que sabe o que é melhor para a sua felicidade do que ele comete o crime de alta traição espiritual. A solução didática para isso é a rendição incondicional. Não se trata de uma reforma de comportamento, mas de uma troca de... Na nossa investigação, percebemos que muitos cristãos tentam negociar com Deus. Eu te entrego minha financeira, mas mantenho o controle sobre minha vida emocional. Essa divisão de soberania é o que mantém o ciclo do pecado vivo. A santidade não é perfeição moral, é exclusividade de pertencimento. Você pertence a Deus ou ao seu desejo? Não há meio termo no reino do Espírito, como em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um elemento-chave que frequentemente é negligenciado nesta investigação é o papel ambiente e das associações. Se analisarmos o contexto social de quem vive em pecado recorrente, veremos que existem gatilhos específicos. Para Samuel, o gatilho pode ser o uso desregrado das redes sociais tarde da noite ou a convivência com pessoas que alimentam seu cinismo espiritual. A disciplina espiritual atua aqui como uma medida preventiva. Se você sabe que há um buraco na estrada, a solução inteligente não é treinar como cair melhor no buraco, mas mudar a rota. Isso exige honestidade brutal. Samuel precisava admitir que não era tão forte quanto pensava. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A autoconfiança é o combustível da queda. A humildade de reconhecer a própria fraqueza é o primeiro passo para a força, como em 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pare agora e reflita. Quais são os seus gatilhos? Feche os olhos e ore. Senhor, revela-me os ambientes e associações que me levam ao erro e dá-me força para mudar minha rota. Em nome de Jesus, amém. Pausa para a oração silenciosa de 10 segundos. Neste ponto da nossa análise, precisamos diferenciar entre remorso e arrependimento. O remorso é uma resposta emocional ao prejuízo causado pelo pecado ou ao medo da punição. O arrependimento é uma resposta espiritual à ofensa contra a santidade de Deus. Samuel muitas vezes tinha remorso porque sua reputação estava em jogo. Ele só experimentou a verdadeira liberdade quando teve o coração partido pelo fato de ter ferido o coração de Deus. É aqui que o mistério começa a se dissipar.
A liberdade não vem de sermos bons, mas de sermos perdoados e transformados. A graça de Deus não é um passe livre para pecar, mas um poder sobrenatural que nos capacita a viver acima do pecado. Como em Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. É uma influência divina no coração que se reflete na vida externa. Como em qualquer investigação de alto nível, precisamos olhar para as evidências de sucesso. Aqueles que conseguiram quebrar o ciclo do pecado não o fizeram sozinhos. Eles entenderam a lei da exposição. Quanto mais tempo você passa exposto ao sol, mais bronzeado você fica, sem precisar fazer esforço para mudar a cor da sua pele. É uma reação natural da mesma forma. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, na exposição à sua glória, através da oração e da leitura bíblica, mas nossa natureza é bronzeada pela sua santidade. O pecado perde o brilho sob a luz da eternidade. Samuel começou a praticar o que os antigos chamavam de prática da presença de Deus. Ele trazia Deus para cada conversa, para cada decisão de trabalho, para cada momento de lazer. Deus deixou de ser uma figura dominical para se tornar um companheiro constante. Outro fator determinante é o discernimento espiritual. Muitas vezes o pecado é precedido por uma mentira que aceitamos como verdade. O inimigo de nossas almas trabalha com sugestão. Ele não pode nos obrigar a pecar, mas pode nos apresentar uma narrativa falsa. Ele diz a Samuel: você merece esse prazer, você trabalhou duro, ninguém vai. A investigação revela que a arma para vencer a mentira é a verdade. Jesus venceu a tentação no deserto citando as Escrituras. Ele não argumentou com o tentador, ele estabeleceu a verdade. Para sair do pecado, Samuel precisa ter a mente lavada pela palavra para que, quando a mentira vier, ele tenha o anticorpo espiritual pronto para... É uma batalha de narrativas. A narrativa do mundo versus a narrativa do reino. Bem como em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. É importante ressaltar que a caminhada cristã não é uma linha reta ascendente, sem oscilações, mas a direção deve ser constante. Se Samuel cair, ele não deve ficar prostrado na lama da condenação. A investigação mostra que o tempo de recuperação após uma queda é crucial. Quem permanece na culpa por muito tempo acaba pecando novamente para aliviar a dor da própria culpa. O segredo é o arrependimento imediato e o retorno rápido ao caminho. A justiça de Cristo é a nossa veste. Quando Samuel entende que sua aceitação diante de Deus não flutua de acordo com desempenho, mas está ancorada no que Cristo fez, ele ganha uma segurança que o impede de pecar. O amor de Deus é o maior motivador para a santidade. Não pecamos menos porque temos medo do inferno. Pecamos menos porque amamos aquele que nos salvou. Como em 1 João 4,19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Pare agora e sinta isso. Imagine o amor incondicional de Deus lavando sua culpa. Ore silenciosamente. Pai, ajuda-me a te amar mais do que ao pecado e transforma meu coração pelo teu amor. Amém. Pausa para a oração silenciosa de 10 segundos. Conforme nos aproximamos do desfecho desta investigação, percebemos que o fim do ciclo do pecado não é um estado de ausência de tentação, mas um estado de presença de autoridade. Samuel agora sabe que a tentação não é pecado. O pecado é o consentimento. Ele aprendeu a identificar os sinais de alerta antes que o incêndio comece. Ele aprendeu a importância da confissão a irmãos de confiança, trazendo para a luz o que o inimigo queria manter nas trevas. O segredo foi revelado. A vitória sobre o pecado é o resultado de uma rendição total à pessoa do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo.
como em João 16:8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem o Espírito, a religião é apenas um conjunto de regras pesadas que ninguém consegue carregar. Com o Espírito, o jugo é suave e o fardo é leve. Como em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para você que acompanhou esta investigação até aqui, a conclusão é clara. O mistério da sua libertação não está em uma fórmula mágica, mas em um relacionamento profundo. O pecado é uma barreira que você não pode derrubar com as próprias mãos, mas que se dissolve diante da glória de Deus. Se você se sente como Samuel, preso em um ciclo que parece não ter fim, saiba que hoje a investigação termina e a transformação começa. A verdade que liberta é que você não foi feito para a escravidão, mas para a filiação. Você é filho, e o lugar do filho é na casa do pai, não no chiqueiro dos porcos. A saída está à sua frente. Arrependimento sincero, entrega total e uma busca incessante pela intimidade com o Espírito Santo. Esta jornada de santidade é o convite mais nobre que um ser humano pode receber. Não se contente com uma vida espiritual superficial que apenas mascara as feridas. Pecado, vá além do véu, busque a profundidade. Se este conteúdo trouxe clareza para a sua luta e iluminou o seu entendimento, não guarde essa luz apenas para você. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que estão presas no ciclo de Samuel. Comente abaixo, eu escolho a liberdade para selar este compromisso com Deus hoje. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora. Sua caminhada com Deus não precisa ser solitária, nem marcada por derrotas. É constante. Estamos aqui para crescer juntos na graça e no conhecimento. Que o Espírito Santo conduza seus passos para fora de todo o ciclo de pecado e para dentro da plenitude da vida em Deus. Até o nosso próximo encontro, além do véu. Mas a investigação não termina no momento em que as luzes do cenário se apagam. Na verdade, ela se aprofunda nos corredores da nossa própria mente e nos hábitos que cultivamos em segredo. Se entendemos que a liberdade vem pelo Espírito, precisamos agora decifrar como manter essa liberdade em um mundo que respira a atmosfera da queda. O ciclo de Samuel que analisamos anteriormente não é apenas um fenômeno espiritual. Ele possui ramificações neurológicas e emocionais que precisamos desmascarar para que a nossa vitória seja completa e duradoura. Imagine o pecado como um caminho aberto em meio a uma floresta. Na primeira vez que você cede à tentação, você precisa abrir caminho entre os arbustos. É difícil e gera culpa. No entanto, se você repete o ato, o mato começa a baixar. Se isso se torna um hábito, você cria uma trilha batida, um sulco profundo na terra. No cérebro humano, chamamos isso de vias neurais. O pecado vicia não apenas porque é uma ofensa a Deus, mas porque ele sequestra o sistema de recompensa do homem. Ele promete prazer imediato para esconder uma destruição a longo prazo. É por isso que muitos cristãos, mesmo amando a Deus, sentem-se como se houvesse uma força gravitacional puxando-os de volta para romper com essa gravidade. Precisamos entender o conceito da metanoia, a renovação da mente. A Bíblia nos instrui em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a investigação da nossa alma deve passar pela análise dos nossos gatilhos. O que antecede a sua queda é a solidão da madrugada? É o estresse de um dia exaustivo de trabalho? É a carência emocional que você tenta preencher com a aprovação de estranhos ou o consumo desenfreado? O pecado raramente é um evento isolado. Ele é o ápice de uma série de pequenas concessões. Vamos olhar para o exemplo de Davi. O seu pecado com Batseba não começou no telhado, mas no momento em que ele, como rei, deveria estar na guerra, mas escolheu ficar no palácio.
O ócio foi o terreno fértil. A investigação da sua vida pessoal precisa identificar onde você está sendo ocioso. Em sua vigilância, onde você baixou a guarda? A santidade é uma construção diária de limites saudáveis. Se você sabe que o fogo queima, você não testa a resistência da sua pele chegando perto das chamas. Você mantém distância. Além disso, precisamos falar sobre a falsa reparação. Muitos entram em um ciclo de autoflagelação após o pecado, acreditando que a sua tristeza e o seu castigo pessoal podem pagar pela falha. Isso é um erro teológico profundo. Quando você tenta pagar pelo seu pecado através da culpa excessiva, você está, na verdade, desprezando o sacrifício de Cristo, como se o sangue dele não fosse suficiente e você precisasse adicionar o próprio sofrimento à conta. A verdadeira liberdade emana do entendimento de que o preço já foi pago. O arrependimento bíblico não é um sentimento de remorso que te paralisa, mas uma mudança de direção que te impulsiona para os braços do Pai. O remorso olha para o erro, o arrependimento olha para a cruz. Como em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pare agora e ore. Senhor Jesus, liberta-me da falsa reparação e da culpa paralisante. Ensina-me a olhar para a cruz e encontrar verdadeira liberdade. Amém. Pausa para a oração silenciosa de 10 segundos. Aprofundando nossa análise, devemos considerar o papel da comunidade. O pecado prospera no isolamento. Ele é como um fungo que cresce em lugares escuros e úmidos. Quando você traz o seu segredo para a luz, confessando a um irmão maduro ou a um mentor espiritual, o poder do pecado sobre a sua vontade começa a murchar. Tiago 5,16 nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Observe que a Bíblia não diz apenas para confessar a Deus, para ser perdoado, mas confessar uns aos outros para ser curado. O perdão é vertical, mas a cura muitas vezes é horizontal. A vergonha de ser exposto é a arma que o inimigo usa para manter você na prisão. Quando você rompe o silêncio, as correntes se quebram. Mas não se engane, a jornada para além do véu exige uma disciplina que o mundo moderno odeia. Vivemos na era do entretenimento infinito, onde o silêncio é evitado a todo custo. No entanto, é no silêncio que a voz do Espírito Santo se torna audível. Como você espera vencer um gigante se não consegue passar 10 minutos em oração sem checar as notificações do celular? A nossa capacidade de resistir à tentação é proporcional à nossa profundidade na palavra. Jesus venceu o diabo no deserto não com força física, mas com o está escrito. Ele tinha a palavra enraizada em seu ser. Se a sua mente está cheia de lixo digital, de músicas seculares que exaltam o pecado e de conversas fúteis, você não terá munição quando o dia mau chegar. Como em Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus. Considere também o aspecto da paciência no processo. A santificação é tanto um evento, fomos santificados em Cristo, quanto um processo. Estamos sendo santificados pelo Espírito. Muitas pessoas desistem porque caíram uma vez após uma semana de vitória. Elas pensam, eu nunca vou conseguir. Essa é a mentira do acusador. A caminhada cristã não é uma linha reta ascendente, mas muitas vezes um caminho de altos e baixos, onde a direção importa mais do que velocidade. Se você caiu, não fique prostrado. Levante-se, limpe as vestes no sangue do Cordeiro e recomece. O justo cai 7 vezes, mas se levanta. E como em Provérbios 24,16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que define o seu destino não é a queda, mas a sua disposição de continuar caminhando em direção à luz. Estamos chegando ao ponto crucial desta expansão. A liberdade real não é apenas a ausência do pecado, mas a presença transbordante de Deus. Não foque em não pecar, foque em conhecer a Deus.
Quando você se apaixona por Jesus, as coisas desta terra perdem o seu brilho. O pecado torna-se amargo não porque é proibido, mas porque ele fere aquele que você mais ama. É uma mudança de motivação. Você não foge do pecado por medo do inferno, mas por amor à glória. Para você que sente que as raízes do pecado são profundas demais em sua alma, lembre-se de que não há solo que a graça de Deus não possa arar. Talvez você tenha herdado padrões familiares, vícios que passam de geração em geração, o que alguns chamam de iniquidades hereditárias. Mas saiba que em Cristo você é uma nova criatura. Como em 2 Coríntios 5,17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A linhagem de sangue que define o seu futuro agora é a linhagem do Calvário. Você tem o DNA espiritual de um vencedor. Nesta investigação final sobre a natureza da nossa queda e redenção, percebemos que o segredo guardado nas trevas só perde o poder quando é pela verdade personificada. A santidade não é um fardo, é a nossa maior dignidade. É o retorno ao design original de Deus para o homem. Portanto, ao encerrarmos este capítulo da nossa jornada, convido você a olhar para dentro com honestidade, mas para o alto com... O ciclo de Samuel foi quebrado, o véu foi rasgado, o caminho está aberto. A partir de agora, cada passo que você der em direção à intimidade com Deus é um prego no caixão. Antiga natureza, viva como quem foi resgatado, pense como quem foi iluminado, haja como quem é de fato livre. A investigação pode ter chegado ao fim, mas a sua nova vida está apenas começando. O Espírito Santo está pronto para escrever os próximos capítulos da sua história. E garanto a você, eles serão marcados pela glória e não pela vergonha. Nos vemos no lugar santíssimo, além do véu. Agora, vamos orar juntos para selar essa transformação. Pai Celestial, que nos chama à liberdade em Cristo, agradecemos pela revelação das raízes do pecado em nossas vidas. Perdoa-nos por nossas quedas e pela culpa que nos paralisou. Renova nossas mentes pela Tua palavra. Enche-nos do Teu Espírito Santo para resistirmos às mentiras do inimigo e nos em direção à Tua presença constante. Quebremos todo o ciclo de escravidão e andemos na vitória que Jesus conquistou na cruz. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo do canal O Conhecimento Além do Véu. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos.